dia, pessoal. Bom dia a todos aí. Espero que tenham gostado do evento, que estejam aproveitando bastante. Meu nome é Igor Mugnos. Hoje eu estou responsável dentro da Schneider pelo que a gente chama de serviços digitais. Então, toda e qualquer tecnologia que a gente possa ter para fazer uma gestão de ativo. A gente vai trazer alguns exemplos de modelos de equipamentos, né? Modelo de gestão desses ativos. Eu estou responsável aqui no Brasil e também, não sei se já tiveram a oportunidade de conhecer o stand de realidade mista, que a gente tem voltado para treinamento e operação remota. Também estou tendo o prazer de estar compartilhando com o pessoal lá. Tem óculos, tem tablet, então dá para brincar, dá para ser várias coisas legais, ver na prática. E hoje aqui a gente vai estar falando um pouco sobre o conceito, né, os tipos de manutenção e um pouquinho das soluções que a gente tem para poder trabalhar com esses equipamentos, tá? Só para a gente ter uma visão geral, um pouquinho dos equipamentos que a gente consegue atuar. Eu só vou pegar o esquema disso aqui. Ah, boa. Então, basicamente, só para a gente entender um pouquinho dos equipamentos, onde a gente hoje já consegue aplicar e ter uma manutenção mais por condição. Não conheço todos vocês, né, o segmento, enfim, o dia a dia, mas basicamente a gente atua desde transformador a óleo, transformador a seco, painéis de média e baixa tensão, parte de inversores de média e baixa tensão, motores, né, máquinas rotativas e a parte de UPS no brakes. E se a gente olha para o mercado, e aí de maneira geral, né, não olhando para segmentos, independente se o meu cliente é mineração, se é financeiro, industrial, a gente tem principalmente essa divisão, onde eu tenho majoritariamente uma manutenção corretiva ou reativa, que é quando eu tenho um problema em algum ativo. Geralmente acontece de madrugada, no pior horário possível, sem peça sobressalente, e fica aquela loucura para conseguir restabelecer, substituir algum equipamento, tá? O segundo, que é muito comum, é a parte de manutenção preventiva. Então aqui sim tem um grande impacto do segmento. Tem cliente que vai conseguir parar uma vez ao ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos, para tentar fazer algum ensaio, para identificar um possível problema e mitigar, por exemplo, uma recorrência de reativa ou corretiva. E o que a gente vai estar falando aqui hoje, né, trazendo exemplos e situações, principalmente na questão de manutenção por condição ou proativa. Então a gente vai trazer alguns exemplos de boas práticas de como a gente pode trabalhar com a leitura de informações desses equipamentos para ter um retorno quanto à manutenção, tá? Então, só para a gente ter uma visão um pouquinho geral, se a gente olha para uma subestação, né, para uma indústria em geral, praticamente 59% do total de prejuízo industrial ou interrupções é por algum incêndio, algum problema de aquecimento, né? A causa número 1 de falhas industriais está relacionada à falha de equipamento elétrico e também toda a parte de incêndio ou risco elétrico por falta de manutenção ou uma manutenção inadequada. Então a nossa ideia no final do dia é mudar um pouquinho aquela sequência. Obviamente, a gente continua tendo reativas? Sim, vão acontecer. Tendência é que a gente consiga mitigar e reduzir esse impacto. Preventivas? Sempre importante a gente fazer os ensaios e entender como o nosso equipamento se comporta. Mas aqui, a gente começa a ter a questão da manutenção por condição e proativa. Então, qual que é a ideia no final do dia? É a gente começar a coletar informações dos equipamentos. Então, vou trazer alguns exemplos distintos. Se eu quero monitorar um transformador a seco, eu vou pegar a informação de um relé que está montante, vou pegar a informação de temperatura nos pontos de conexão, vou pegar a informação de temperatura no enrolamento. Eu levo isso para o machine learning, trabalho essas informações e o que mais eu agrego? Eu trago um especialista em transformador. Então eu, como Schneider, vou analisar aqueles dados e vou retornar para o cliente já com recomendações e relatório. Então eu vou explicar um pouquinho depois as camadas, os exemplos que a gente tem, mas hoje é muito comum o cliente ele ter um BMS ou um SCADA local. Então ele leva esse dado para lá e hoje ele precisa do recurso local interno para tentar entender o que está acontecendo e tomar alguma ação através daquilo. Então a nossa ideia, né, um pouquinho que a gente vai abordar aqui hoje, é a gente já fazer esse trabalho sujo, né, de mastigar aquelas informações e retornar já com as recomendações e tudo mais. E o que ele ganha com isso? Eu gosto de usar muito essa frase, né? É o uso mais inteligente do recurso. Por quê? Então, se ele para uma vez ao ano e ele começa a ter dado daquele equipamento, muitas vezes ele vai conseguir justificar que ele pode estender. Então, eu consigo parar a cada 2 ou 3 anos porque eu sei como é que está o meu ativo. Ou o contrário. Vamos supor, hoje a gente está em junho. O cliente ele tem uma parada programada para dezembro. E ele está identificando um problema de aquecimento, algum problema intrínseco ali no transformador, no painel,
onde ele consegue justificar e comprovar que ele precisa parar antes para resolver um problema que está menor, que pode ser um impacto muito maior lá na frente. Então, por isso que é o uso mais inteligente. Não é que simplesmente ele vai postergar a manutenção, mas ele vai parar efetivamente quando ele precisa e ele vai fazer a ação direcionada no equipamento que ele precisa. Então, ele consegue focar onde realmente ele demanda mais esforço, onde ele precisa dar uma atenção um pouco maior. Então, resumidamente, como que a gente ajuda esse cliente a usar o recurso de forma mais inteligente? Seja financeiro, segurança, porque no final do dia, se eu tenho uma atividade, essa pessoa está exposta a uma subestação, um ambiente de risco, tá? Então, essa é um pouquinho da ideia. Aqui, redesenhando, né? Então, trazendo os equipamentos e trazendo a estrutura Schneider, aqui está um pouco do que eu comentei. Então, o que a gente precisa para dar esse passo? Para começar a ter a possibilidade de uma manutenção por condição? Primeiro de tudo, eu preciso ter um equipamento inteligente que faça a leitura. Então, se eu não tenho dado, eu não consigo trabalhar essa informação e ter o retorno na ponta. Então, vou trazer alguns exemplos distintos novamente. Painéis de média e baixa tensão. Eu preciso ter sensores que coletem informações de temperatura, informações de umidade. Eu preciso ter um relé de proteção inteligente que me traga informações, tempo de abertura e fechamento do disjuntor. Então, são algumas variáveis que eu vou utilizar para fazer análise de um painel. Para um transformador a seco, a gente trouxe o exemplo. Transformador a óleo. Tem um stand ali dentro do painel de grids que tem um sensor lá e o pessoal vai estar explicando. A gente tem um sensor que pega a descarga parcial, temperatura, micros vibrações e ele consegue predizer, por exemplo, uma contaminação de gases. Então é outra variável que eu consigo coletar. Então nessa camada aqui, eu estou apanhando esse trem aqui, gente. Nessa camada aqui, eu consigo coletar as informações. A gente tem uma segunda camada que a gente chama de Edge dentro da Schneider, mas para facilitar, é um BMS, é um SCADA, é um sistema local que pode ou não ser Schneider, onde esse cliente vai levar informação, muitas vezes vai fazer uma operação, vai fazer questão de consumo. Isso aqui é o que eu comentei lá no começo, ele vai tentar usar esse dado para fazer algo. E aqui na última camada, a terceira, está a nossa solução, que vocês também vão encontrar em praticamente todos os stands, para análise de ativos, retorno com relatórios, informações, para que ele possa ter essa manutenção por condição. Tá? Então, esse é um pouquinho da estrutura, redesenhando para a gente poder ter uma ideia, e a gente consegue atender toda essa gama de equipamento. Eu vou estar passando agora um pouquinho mais no detalhe o que são os sensores, um pouco mais visual de cada uma dessas situações, mas obviamente o tempo aqui é escasso, é mais para fazer essa provocação, mostrar o que tem e que vocês possam aproveitar lá na frente e cada um dos stands poder olhar mais no detalhe, tá? Bom, aqui só ilustrando o que é o sensor, eu vou ficar bom nesse negócio aqui ainda. Deixa eu ver. Aqui só para a gente ter uma ideia, são sensores de temperatura. Então, eu havia comentado que o problema elétrico, falta de manutenção. Então, pensando em painéis, a gente desenvolveu sensores de temperatura para medição local. Então, exatamente em derivação de barramento, pontos de conexão de disjuntor, saídas e entrada de cabo. E aqui outro ponto importante. Igor, funciona só com Schneider? Não. Ele funciona com outros equipamentos, concorrentes, enfim. A gente tem um leque muito grande para poder trabalhar com esse tipo de equipamento. E mais ali embaixo, vamos ver se eu acerto aqui. Aqui a gente tem o ambiental, então aqui eu consigo medir a temperatura ambiente, ver se eu tenho condensação. Então eu estou olhando já para duas variáveis daquele painel. E obviamente se eu tenho um relé de proteção eu trago essas informações. Então é um sensor que ele pode ser aplicado também na parte de transformadores, nos TAPs, barramento de baixa tensão. Aqui eu gosto de trazer a menção também um pouquinho a parte de drives. E só para explicar a diferença, porque no final elas vão para a mesma plataforma. O drive, muitas vezes, ele já tem aquela informação intrínseca. Então, o próprio equipamento ele já gera a variável que eu preciso para analisar. A mesma coisa acontece com a UPS. Tá? Aqui só um comentário importante. Como não vai ser muito o foco do tema, eu não vou estar passando slide, mas importante vocês saberem, né? Esse sensor de temperatura, hoje ele está muito conhecido, o mercado tem requisitado muito. Então, é possível utilizar ele também em IHM local, em um sistema SCADA BMS e também ter esse serviço do Advisor para ter uma manutenção por condição. Então ele não tem um impeditivo de só trabalha em nuvem, só trabalha local ou só trabalha em rede. Então eu posso trabalhar com essa informação de 3 maneiras distintas. E se o BMS SCADA não for Schneider, também não há nenhuma restrição. A gente fornece o mapa Modbus e ele consegue fazer a integração. Tá? Então uma solução que a gente fala que costuma ser agnóstica. Tá? Então essa é um pouquinho da visão desses equipamentos. Aqui só para vocês terem uma ideia, né, alguns exemplos.
Então a gente sempre vai definir para cada tipo de equipamento quais são as variáveis que eu vou analisar. Então, no quesito análise térmica, o que eu olho? Quesito falha mecânica, falha elétrica, o que eu olho? Então a gente sempre define ali as variáveis que eu preciso. Eu consigo montar uma matriz e aqui é bem legal. Então imagine se um gestor de manutenção, eu preciso cuidar de um parque gigante. Como é que eu sei qual equipamento é mais crítico, qual me demanda mais atenção? Então aqui a gente consegue fazer a 4 mãos. A gente desenha junto, olhando o unifilar, olhando o sistema, entendendo, por exemplo, esse transformador, se ele parar, eu paro todo o processo. Se eu perder esse disjuntor que alimenta essa bomba, compromete esse processo. Então a gente define onde ele vai ficar posicionado. E à medida que eu vou tendo os alarmes, as recomendações, ele vai se movimentando. Então eu, enquanto gestor de manutenção, se eu preciso parar para fazer uma atividade, fica muito mais fácil para mim saber onde eu preciso focar esforços ou executar alguma atividade. Então se eu sei que aquele equipamento está com uma saúde boa, não é nele que eu vou focar. Tá? Então essa é um pouco da ideia. Aqui é uma visão do que a gente pode criar, e aí tem vários exemplos, é customizável. E aqui de novo que é bacana, agnóstico, então não necessariamente eu vou trazer só o Cash Schneider para cá, e eu consigo trazer praticamente todo o parque. Então eu não vou precisar de um sistema para olhar disjuntor, outro sistema para olhar transformador, outro para drive, outro para motor. Eu consigo trazer tudo para o mesmo sistema. E através do Unifilar eu consigo acessar individualmente cada um desses ativos. Tá? E aqui é um pouquinho só da ideia das variáveis, então eu consigo levar os gráficos, as informações que eu estou medindo para a mesma plataforma. Então além de eu trazer o alerta e a recomendação, eu disponibilizo todo o dado caso o cliente precise gerar gráficos, extrair informações para relatórios. Fica tudo disponível e a gente armazena todos os relatórios ali de manutenção. A cada 6 meses a Schneider emite um relatório oficial com todos os dados, recomendações, principais levantamentos naquele período para que ele possa ter um embasamento na decisão de quando parar e o que fazer. Tá? Então, de forma resumida, esse é um pouquinho do que a gente vai ter. E, de novo, reforço a mensagem. O pessoal vai estar com painel, vai ter pessoal com maleta, com sensor simulando e rodando no sistema. Vai ter pessoal com sensor de trafa-óleo, tudo isso para vocês poderem visitar um pouco. Tá? Só para fechar, revisitar o conceito, para dar uma condensada. Então, a gente precisa conectar. Então, para ter uma análise em uma manutenção por condição, eu preciso de um equipamento inteligente que gere esse dado. Eu preciso coletar isso de alguma forma, seja via BMS, seja via um gateway, seja via rede interna do cliente. Então, eu tenho formas distintas de se fazer e depois fico à disposição para poder explicar a arquitetura de cada uma, o meio e etc. E aqui é um pouquinho do que a gente tem. Então, eu uso essa informação para analisar e retornar para a tomada de decisão, como eu também uso para notificar e o próprio cliente pode usar para visualizar. Tá? Então, ele tem um canal bem grande aí de possibilidades. Aqui agora eu vou trazer um pouquinho só do detalhe, assim como eu fiz para painel inversor e UPS, eu vou trazer um pouquinho do detalhe do trafa-óleo. Vocês vão ver esse sensor ali, mas ele vai estar vermelho, o que a gente tem vai estar no estande. Basicamente, qual que é a ideia para o transformador a óleo? É a gente olhar para a parte do núcleo, que é onde está o maior custo de um transformador. Então a gente vai olhar para o que acontece dentro do enrolamento, por exemplo, degradação do papel, presença de água, temperatura. Então, se a gente olha para esse tipo de análise, e pode ser que alguém está mais familiarizado com o transformador a óleo e vai me perguntar, poxa, Igor, isso é um DGA? Eu estou analisando gases? Qual é a diferença? A principal diferença é que essas variáveis, elas comprometem na presença de um gás. Então, isso aqui é o que gera a presença de um H2, de um C2 e da contaminação que eu tenho no transformador. Então, se eu estou olhando para essas variáveis, eu consigo anteceder uma presença, uma contaminação. Então, eu consigo trabalhar antes. Então ele vai me trazer retornos no sentido de sugestão de manutenção. Ele consegue calcular a previsão de vida útil desse transformador considerando a presença de descarga parcial, temperatura e degradação. Então ele usa todos esses dados. Eu gosto de resumir de uma forma bem simples. Eu posso usar OPEX, que é o custo de manutenção daquele ativo. Então eu posso usar isso para definir quando eu paro e o que eu faço, de forma mais inteligente. E CAPEX. Então aqui se a gente pegar Brasil, a gente vai encontrar muito parque instalado de transformador de 1970, 1960, um parque muito grande, onde ele não tem a informação de como é que está a vida útil desse transformador, quando ele precisa trocar. Então, como é que ele gerencia melhor esse, agora sim, CAPEX, que é a verba de investimento e modernização, como que ele define qual transformador ele troca, quando ele troca, se ele não tem informação. Então, esse sistema, ele consegue trazer esse dado também, para que ele consiga usar essa verba de uma maneira mais inteligente, tá? Ele conta com um sensor H2 como opcional.
por que que ele tem um opcional? O H2 é o primeiro gás que surge no transformador. Então eu consigo medir os causadores e também, eventualmente, se eu já começar a ter uma contaminação, eu consigo medir com H2 também, tá? E outra coisa bem bacana e super recomendo, a gente tem trabalhado alguns pilotos aqui no Brasil, é também acrescentar análise de óleo. Por quê? Geralmente o cliente faz análise de óleo, ele tem uma seguradora por trás que exige isso. Então o sistema, o software, me permite levar o dado do sensor ao mesmo tempo que eu levo as informações de análise de óleo. Então eu consigo criar os gráficos, entender as informações. Na hora de fazer a análise e retornar para o cliente, eu consigo tanto considerar o agente causador, que é a descarga parcial, a temperatura, a degradação, como também o que eu estou tendo, o reflexo disso numa análise físico-química, numa análise DGA. Então eu consigo subir essas informações e o principal, eu consigo armazenar 5 anos de informações. Então se o cliente já vem fazendo análise de óleo há 2, 3 anos, eu consigo subir essa informação retroativa para fazer uma análise já prévia, considerando o óleo, mais o que o sensor está medindo. Tá? Aqui são só alguns exemplos. De novo, o pessoal vai estar com o painel lá, vai poder um pouquinho mais a fundo. Mas a gente consegue trazer esses dados, né, diariamente. Então o sensor ele coleta durante o dia os dados e ao final do dia ele faz uma publicação. Basicamente é um sensor que ele vai ter 2 cabos, um para alimentação e um sensor de temperatura externa para medir o gradiente. E ele vem com a parte de comunicação já embutida nele, 4G, 5G ou Wi-Fi. Então eu não preciso acessar a rede do cliente, não preciso nenhuma infra dedicada para isso, eu consigo mandar esse dado direto para a plataforma para poder fazer análise. E lá eu vou ter esses retornos, como por exemplo, obviamente, tá? O cliente quer ver o dado, ele quer olhar o gráfico, quer fazer uma análise, entender a fundo, ele vai ter disponível todos os dados que são coletados. Mas qual que é a ideia no final do dia? A gente devolver para esse cliente o alerta e a recomendação. A gente a gente chama que ser um advisor para esse cliente, com orientação do que pode ser feito, mas obviamente ele tem acesso a todos esses recursos. Aí aqui só para vocês terem uma ideia um pouquinho da tela, depois vocês vão poder aprofundar mais. Então eu consigo trazer as informações de análise de óleo, todos os gráficos, comparativo por ano. E aqui de forma bem resumida, ele é um sensor de baixo custo. Então provavelmente no mercado, se você for fazer um comparativo dessa solução com análise DGA, o custo dele é muito mais acessível, tá? Fácil instalação. Então essa solução, diferente de algumas outras Schneider, a gente não tem uma restrição quanto a somente técnico Schneider instalar. Então o próprio cliente pode fazer a instalação, um parceiro, um intermediário. Comunicação automatizada, então eu não preciso ter conhecimento e integração em protocolos. Basicamente são os 2 cabos que eu comentei, tem um procedimento onde você acessa via web e informa o ID. Então não precisa de um treinamento especial para isso, a gente tem passo a passo, tem vídeo no YouTube mostrando como é que faz. Tá? E tudo para essa solução é pronto. Então quando eu trouxe lá no começo, eu comentei que vou analisar um transformador, além do machine learning, eu tenho alguém analisando, para essa solução eu não preciso. Porque ele já tem um padrão internacional, isso aqui é tudo automático, é tudo algoritmo, então ele traz de acordo com as medições que eu tenho. Tá? E aí, em contrapartida, eu tenho esse acesso, onde eu consigo ter a visão de todos os meus transformadores. Então, se eu vou dar um exemplo aqui, eu sou uma mineradora de grande porte, eu tenho um gigante parque em várias unidades. Eu consigo ver por unidade todos os meus transformadores, por saúde, como é que cada um está se comportando. Então facilita para mim fazer a manutenção ou o investimento de modernização. Tá? E obviamente eu posso ter um retorno de extensão de vida útil. Porque se eu tenho a informação, eu sei o que eu preciso fazer, a tendência é que esse equipamento dure mais. Tá? E também tem uma parte que o pessoal pode mostrar na plataforma, que é modelagem e previsão. Então ele mede, traz as informações e diz, olha, esse transformador tende a durar até 2050 nas condições que ele tem hoje. Só que você pode simular, por exemplo, olha, e se eu tiver um aumento de descarga parcial? E se eu começar a trabalhar em sobrecarga? Qual que é o impacto que eu vou ter nesse equipamento? Então eu consigo fazer essa modelagem e previsão para entender o que pode acontecer com o ativo. Tá? Aqui é a outra solução. Eu comentei que tínhamos também a parte de motores e máquinas rotativas. Tá? Então a Schneider ela tem uma solução voltada para análise de máquinas rotativas. Aqui só para vocês terem uma ideia, é um pouquinho dos equipamentos que a gente consegue aplicar a solução. As variáveis, né, os tipos de falhas que a gente consegue identificar. E aqui é o tempo médio que a gente consegue identificar essa falha. Alguém pode perguntar, então demora meses para mim pegar a falha? Não, meses é o tempo que eu consigo trazer essa informação. Então se eu vou ter, por exemplo, um problema de cavitação, eu consigo avisar até 2 meses antes que eu vou ter aquele problema, porque eu tenho uma informação. Então eu consigo atuar preventivamente ou proativamente com aquele ativo. Tá?
Então, qual que é a solução da Schneider para motores? Eu instalo algum sensor no motor? Como é que funciona? É vibração? Qual que é a ideia? A gente utiliza o MCSA. Então, a gente vai olhar para a assinatura de corrente daquele motor ou bomba. Para quem teve o prazer aí, ou o desprazer de fazer elétrica e teve aquela matéria de sinais e sistemas, análise de Fourier, transformada de Laplace, basicamente é isso. A gente vai pegar uma informação de corrente e tensão, a gente vai levar para a frequência, e aqui a gente vai usar Machine Learning para entender o comportamento daquele ativo e começar a predizer falha. Tá? Então, basicamente, aqui só um comparativo das soluções. E aqui, gente, eu estou falando basicamente de manutenção por condução, falhas mecânicas e elétricas. Né? Então, quais são as principais diferenças? Principal número 1, eu consigo pegar falha elétrica. Então, praticamente todas as outras soluções existentes no mercado, eu vou olhar basicamente para problemas mecânicos. Então, o MCSA me permite pegar falhas elétricas, que podem ser até 30% das falhas que eu vou ter naquele ativo. Então, a gente tem um cobertor maior nesse sentido. E a gente consegue atuar em equipamentos distantes de verdade. Por quê? Porque o nosso sensor, né, o nosso TC e TP e o hardware, ele vai no painel, ele vai no CCM. Então, se eu tenho um motor ou bomba que está a 100 metros, 150 metros, se é uma bomba submersa ou de difícil acesso, ainda assim eu consigo fazer o monitoramento desse ativo, tá? Aqui é só um comparativo das soluções. Então, o que eu pego numa análise de vibração, o que eu pego numa análise de óleo, infravermelho, obviamente, de novo, para falhas mecânicas. Então, a gente consegue ver que o MCSA ele tem um cobertor muito maior. Basicamente, ele não vai pegar vazamentos e eu não consigo aplicar em motor DC. Então, eu consigo, de novo, cobrir uma gama de falha muito maior. Aqui é só para a gente ter um pouquinho mais visual e uma informação importante. Aqui é uma solução 100% dependente do Machine Learning. Então, se eu instalo essa solução no meu cliente, a partir de amanhã eu já vou dizer a falha? Não. Ele precisa de um período de aprendizado, que a gente fala que é de em torno de 2 a 6 semanas, para entender o comportamento daqueles motores e bombas, para que ele possa trazer uma assertividade cada vez maior. Tá? Aqui, só para a gente ter uma visão dos hardwares, deixa eu dar um zoom nesse aqui. Vai acabar e eu não vou ficar bom nesse controlinho aqui ainda. Mas, basicamente, eu vou vir aqui, tá? Outro ponto super importante. Meu cliente ou meu projeto, meu painel é partida inversora. Esse outro é partida direta. Esse outro é partida soft starter. A gente não tem nenhuma restrição quanto a isso. Tá? Então a solução ele sempre vai a jusante do variador ou da partida direta e a montante da bomba ou do motor. Então a gente consegue aplicar para diferentes tipos de marcas, diferentes tipos de solução. Obviamente a preocupação sempre é o espaço físico dentro do painel, onde a gente precisa fazer a instalação desses hardwares e dessas informações, tá? E tudo isso vai para a mesma plataforma. Então, a mesma plataforma que eu mostrei, onde eu olho para o disjuntor, olho para o painel, transformador, eu levo a informação do meu motor, tá? Aqui é só um exemplo, para ficar um pouquinho mais visual, porque eu sei que talvez nem todo mundo esteja familiarizado com o MCSA, né? Essa coisa de, vou pegar a corrente e vou predizer falha mecânica. Esse é um case real que a gente tem. Eu trouxe só, de maneira bem resumida, um cliente que tinha 22 motores e como é que funciona a dinâmica. Então, o pessoal faz análise, eventualmente, no dia 1 ou no momento inicial, eles pegam uma determinada variação, né? Então, eles pegaram uma variação de frequência rotacional. E qual que é o principal e o importante de ter alguém especialista olhando? Eu vou pegar aquela variação, eu vou sinalizar para o cliente que aquilo é um problema? Não. A gente define isso como ponto inicial. Não, período de amostragem. Então, eu vou definir 3, 5 dias, onde eu permaneço acompanhando aquelas informações para garantir que quando eu posiciono o cliente com a recomendação ou com o relatório, eu estou sendo o mais assertivo possível. Então eu posso ter uma falha simples, onde eu vou fazer uma comunicação por e-mail, uma comunicação mais direta, ou dependendo da falha, se for mais complexo, eu posso emitir todo um laudo, um relatório, para que ele possa ser respaldado. Isso aqui nos traz, em situações onde a gente tem um volume considerável de motores, e essa dinâmica até 93% de assertividade. Ou seja, a cada 10 alertas que eu trago para esse cliente, em 9 eu acerto, tanto no tipo de falha, quanto no tempo que eu consigo prever isso. Então ele pode se programar, por exemplo, para ter um spare part e substituir quando eventualmente ele tiver o problema, ou para atuar prontamente e resolver e evitar que aconteça o pior. Tá? Essa é um pouco da ideia. Como eu comentei, o tempo é escasso, a gente não vai conseguir entrar no detalhe de todas as soluções. A gente vai ter todas elas em alguns dos stands separados. Eu vou estar lá na frente também com a parte de realidade mista, então apresentando um pouquinho como que a gente pode usar essa solução. Não conheço todos, de novo,
quem é montador de painel ou quem presta serviço, mas a gente pode usar isso no fornecimento de um projeto, colocando desenho, informações do equipamento, como também na parte de treinamento, tá? E se tiverem alguma dúvida, eu estou por aí no evento, o nosso pessoal também está espalhado, eu fico à disposição aí para poder ajudar. Beleza? Foi um prazer, gente. Obrigado.